Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu estou feliz em poder nesta tarde testemunhar a imersão no corpo de Cristo de 4 novos membros. Fico agradecido a Deus, ao pastor Mário e ao pastor Oséias por me dar a oportunidade de ministrar a palavra nesta tarde. Eu quero ler um texto da Bíblia que está no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo de número 20, que tipifica a relação do crente após o batismo na sua vivência cristã. E diz assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés, partiu os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doce. Ali lhes deu o estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Meus amados irmãos, ontem eu já falei um pouco da história de Israel, mas apenas relembrando que o povo de Israel esteve 400 anos no Egito, até que Deus levantou Moisés e os libertou de lá. A Bíblia diz que a saída do Egito, o povo se deparou com o Mar Vermelho, e Deus do céu soprou com o seu nariz, e a Bíblia diz que as águas se amontoaram, e o povo passou pelo meio do Mar Vermelho. Esse ato do povo de Israel passar pelo meio do Mar Vermelho, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 2, que neste momento em que o povo passou pelo meio do Mar Vermelho, o povo de Israel foram batizados, porque eles passaram por baixo das águas, porque a água se formou em 2 paredões, à direita e à esquerda, e eles passaram pelo meio em terra seca. Todavia, as águas acima das suas cabeças simbolizava e simboliza o batismo do crente por imersão, quando ele desce as águas, testemunhando que eles deixaram o Egito e partiram para uma vida cristã com Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que após eles passarem pelo meio do mar, eles cantaram, eles adoraram. A Bíblia declara aqui no texto que nós lemos, que Miriam pegou um instrumento e tocava, e as mulheres a acompanhavam dançando e cantando, que só o Senhor é Deus. Elas exaltavam ao Senhor. Mas diz a palavra de Deus que 3 dias após esse ato, o povo teve sede e não havia água para beber. E eles chegaram em Mara, aonde tinha um oásis. Mas quando eles foram beber as águas de Mara, a Bíblia diz que as águas eram amargas. Aquele mesmo povo que 3 dias atrás havia sido batizado no Mar Vermelho, havia cantado, havia dançado, havia jubilado, agora eles abrem a boca para murmurar contra Deus,
porque não tem água para beber. Aquilo que eles tinham visto na sua primeira visão como algo bom, como algo benéfico, como algo maravilhoso, eles experimentaram agora e na realidade. As águas de Mara não eram tão doces quanto eles pensavam que era. Não era gostosa como eles pensavam que era. De repente eles descobrem que a vida no deserto é uma vida de luta, é uma vida de prova, é uma vida em que nós dependemos inteiramente da graça de Deus. Mas naquele momento, quando eles murmuram, e Moisés clama a Deus, Deus faz Moisés ver um lenho, um pedaço de madeira, e ordena a Moisés que pegue aquele lenho e lance nas águas. E aquilo que há pouco instante era amargo, se transforma em algo doce e agradável aos lábios daquela multidão de gente. A vida cristã não é um mar de rosa. A vida cristã não é deitar numa cama macia. É com muita propriedade que existe um adágio russo que diz que os santos não dormem em cama macia. Há muitas pessoas que se enganam com o Evangelho. Pensa que o Evangelho é ter carro bom, casa boa e não ter nenhum problema. Mas quando vem para o Evangelho, perde a casa, perde o emprego e a tribulação assopra. Aí ele diz, mas eu pensei que era algo bom e não é tão bom quando eu pensava que era. Mas aí que entra o madeiro de Cristo Jesus. Assim como Moisés lançou aquele madeiro naquelas águas e elas se transformaram em águas doces, quando nós permitimos na nossa caminhada cristã que o madeiro de Cristo se faça presente em nossa vida, todo amargo se transforma em algo doce. Toda luta é motivo para glorificarmos a Deus, porque nós sabemos que na noite mais escura, no dia mais chuvoso, o nosso Deus estará conosco para nos consolar, estará conosco para nos ajudar, estará conosco para nos dar uma nova visão, uma nova expectativa. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor ordenou sobre a vida daquela multidão que experimentou a água amarga ser transformada em água doce. Nesta tarde, nós, a maioria, somos batizados em águas. Um dia, nós descemos e fomos imergidos em águas físicas, mas que se transformaram na imersão no corpo místico de Cristo. E o corpo de Cristo foi maltratado, foi açoitado. E a igreja de Cristo é o seu corpo aqui na terra. E assim como o seu corpo foi maltratado, foi açoitado, muitas vezes nós o somos. E o nosso corpo sofre os vitupérios de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, desde agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E quando nós pensamos que essas marcas vão nos afastar, na cruz de Cristo, nós encontramos a aproximação de Deus. Nós encontramos o consolo de Deus. É por isso que Jeremias, que foi chamado para profeta, ao ser perseguido, ao ser maltratado, ao ser lançado dentro de um calabouço, ao ver todo o seu sofrimento, ele disse, tu me iludiu, e iludido eu fiquei. Mas quando ele pensava que a sua vida era uma ilusão, e ele teve um encontro com Deus, então ele disse, quando eu pensei em calar minha boca, a sua palavra queimou em meu coração, e foi como mel ao meu paladar. Nesta tarde, nós temos 4 pessoas que irão imergir nesse Cristo, que irão imergir nesse corpo, que irão descer as águas,
serão sepultados em Cristo, ressuscitados pelo Espírito, para viver uma vida plena diante de Deus. Vão encontrar obstáculos, vão encontrar lutas, vão encontrar perseguições, mas em todos esses momentos vão encontrar um Deus bom, que estará com os braços abertos para sarar as feridas, para consolar os corações e trazer paz às mentes. É esse Senhor Jesus que nos chamou, que nos comprou e que nos reúne nesta tarde para sermos testemunhas de transformações de vidas e que nós possamos estar ligados nele, para que nós possamos desfrutar das bênçãos dele até a sua vinda no céu, para nos levar com ele para todo sempre. Aqueles que acreditam, levanta a mão e diga amém.